Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui agora a partir da nossa live, né, no Instagram, aliás, no YouTube. Então eu vou puxar aqui as nossas armas no que eu chamo de brainstorm, tá? Então o objetivo dessa conversa é falar sobre a conexão, tá? Falar sobre a conexão em telemedicina, falar sobre a conexão em ensino à distância. Então, mais uma vez, agradecer ao professor Samuel. O professor Samuel me encomendou essa discussão. Ele soube que há alguns meses eu falei sobre telemedicina no Congresso da Academia Brasileira de Dermatologia. Então, houve esse convite para que eu fizesse também uma associação dessa telemedicina ao ensino à distância, tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre telemedicina. Agora falando, eu creio que em sua maioria os interessados nessa aula serão os médicos para saber quais são as novidades, tá? Então vamos começar pelas regras da telemedicina, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui o quadro. Então as regras da telemedicina. Então para existir telemedicina nós temos que ter aí 6 situações. Distância física, uso de tecnologia para realizar assistência sem presença, né? Claro. Disponibilidade de profissionais de saúde e a disponibilidade de profissionais de tecnologia. Então, tanto nós precisamos do profissional de saúde, numa das pontas, ou nas duas pontas, uma vez que a telemedicina também pode ser feita para o apoio entre médicos, e temos que ter pessoal de tecnologia. Então vejamos aqui, que aqui no quadro estou eu e lá atrás está o senhor Jailson. Tá? Então o senhor Jailson é o rapaz da tecnologia, é o cara do TI. Tá? Então o senhor Jailson ele participa sim do processo aqui de formatação das regras, né, da conexão de telemedicina. Então quando a gente precisa de usar uma telemedicina, a gente sabe que existe por trás um pessoal que está orientado com uma questão de manutenção dos sistemas, de manutenção dos hardwares, manutenção dos softwares, né? Manutenção das redes. Então, voltando aqui, esses 4 primeiros pontos a gente já explicou: distância, tecnologia, médico e profissional de tecnologia. O 5º ponto era o ponto até então mais difícil, tá? Nós precisávamos de uma sistematização do processo de teleassistência, ou seja, nós precisávamos de protocolos. Em 2018 para ser mais claro, o Conselho Federal de Medicina ele montou esses protocolos. E em 2019 ele iniciou o processo de autorização. Só que houve uma luta muito grande dos médicos para impedir a telemedicina naquele momento pela questão dos custos. Então foram diversas as queixas ao Conselho Federal de Medicina sobre o custo para manter um sistema de telemedicina. E o Conselho Federal de Medicina, de forma acertada, voltou atrás e suspendeu a resolução, deixando ali em stand-by a questão da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina. E por último, nós teríamos a estrutura de segurança, ou seja, para fazer a consulta médica, para fazer o contato entre os médicos, nós precisaríamos de qualidade e segurança dos dados. Qualidade e segurança dos dados. Então, a gente pode aqui apontar alguns benefícios da telemedicina, tá? Então, atendimento, áreas geográficas remotas. Hoje a gente está vivendo isso, embora a maioria de nós não esteja em áreas remotas, mas nós estamos vivendo como se assim estivéssemos, por conta das obrigações, por conta do afastamento e do isolamento social. A outra questão seria o oferecimento de especialista. Então, com a telemedicina, nós conseguimos jogar um especialista que está numa capital para uma situação de atendimento em um grotão, de atendimento em uma área remota. A velocidade na resposta. Então, muitas vezes, para que aquele sujeito saísse do seu local de morada
para ser atendido pelo médico especialista, isso demorava dias, né? O sujeito tinha que fazer uma viagem, ele tinha que dispor de recursos, de transporte. Então, há também a redução dos custos de saúde com a telemedicina, tanto os custos pessoais quanto os custos governamentais. E também se pode fazer uma ampliação da atenção da cobertura, tá? Como eu falei lá no início da nossa live com o nosso querido Dr. Samuel, eu apontei aqui algumas questões do histórico, né? Porque as pessoas pensam que a telemedicina é algo muito novo, mas não, ó. Na Europa, na Idade Média, por conta das doenças infecto-contagiosas, o médico muitas vezes fazia o atendimento à distância, então já existia ali um mensageiro que levava as notícias para dizer como é que o enfermo estava e o médico não se contaminar. Ou então realmente, como eu falei lá, com a separação entre rios. O sujeito ficava numa margem do rio e o doente ficava na outra margem do rio, informando quais eram os seus sintomas, para que o médico não pegasse. Antigamente se acreditava que existia uma história de uns miasmas, né, que nada mais eram do que os vírus, do que as bactérias, né, do que os fungos, né, que hoje acometem aí os indivíduos e retiram parte de sua saúde. No século XIX, o telégrafo ele impulsionou a telemedicina. Na década de 60, o Hospital de Norfolk, ele criou um programa onde em 24 horas ele trabalhava toda a questão de ensinamento, de ensinagem, aprendizagem de profissionais de saúde e também de teleassistência. Na década de 70, a NASA criou também um programa, né? O Space Technology Applied to Rural Papago Health Care. Então, esse programa, ele visava o atendimento de astronautas, quer dizer, o sujeito ele vai para a Lua, aqui para nós, eu não acredito que nunca ninguém foi à Lua, mas isso é uma coisa minha. Bom, mas ele vai para o espaço ele vai. E não tem um médico, ele tem lá um problema de saúde. Então, como fazer o atendimento a esse profissional, a esse astronauta que está lá em cima, a centenas de milhares de quilômetros, quer dizer, centenas de milhares é muito, né? A Lua está a 300 mil quilômetros, então vamos lá, ele foi para a Lua, então 3 centenas de milhares de quilômetros. Onde o sujeito ele teria que ter um atendimento. A consulta por vídeo, ela acontece nos Estados Unidos em primeiro lugar, no Canadá e Israel, tá? No Brasil, a gente tem também a nossa história a partir de algumas situações. Por exemplo, em 1989 se tem um aparato de uma infraestrutura de rede de internet nacional de âmbito acadêmico. Então aí começa realmente, em termos práticos, a telemedicina. Em 1994 é iniciado o telecardio, onde se fazia o contato para apresentação de sintomas, apresentação de eletrocardiogramas na cardiologia. Em Recife nós tivemos o Telesaúde, que era um apoio a clínicas e ao home care. O Sírio-Libanês, associado ao John Hopkins, né, fez a primeira telecirurgia no Brasil. Em 2003 nós tivemos a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, que em 2004 foi descontinuada. Em 2007, nós tivemos o Programa Nacional de Telesaúde, do Ministério da Saúde. Em 2011, esse programa, ele expande através de redes para eletrocardiograma, para raio-x, para ultrassonografia e para teleeducação também. Em 2013, a partir do programa Inova Saúde, foi disponibilizado telemedicina para estudos e para a realização de projetos em saúde. Em 2014, o Ministério da Saúde monta os núcleos de telesaúde nos estados e municípios. E o nosso Conselho Federal de Medicina? Bom, o Conselho Federal de Medicina, ele tem lá uma resolução, a resolução dita Resolução 1643, que era aplicada apenas para assistência, educação e pesquisa em saúde. Então, a telemedicina ela começa ali de uma forma muito incipiente. Já em 2018, a resolução 2227, que terminou sendo revogada, ela trazia algumas situações importantes, né? Então, ela trazia o seguinte: o uso de tecnologia para fins tanto de assistência, tá? Tanto de assistência quanto educação e pesquisa, que já aconteciam antes, mas também de prevenção de doenças, de lesões, né? E promoção de saúde, tá?
O que acontece é que houve um grande número de reclamações, tá? Porque os médicos tinham, digamos, o cuidado de que os custos fossem altos demais. E a telemedicina viesse, em vez de trazer um benefício, trazer uma concorrência desleal, onde apenas algumas instituições poderiam realizar a telemedicina, como grandes planos de saúde, né? Como, além dos planos de saúde, grandes hospitais. E o médico lá, o profissional autônomo, não teria condição de fazer esse atendimento, visto que os custos para se providenciar o equipamento e para se garantir a criptografia era extremamente elevado, chegando a cerca de R$300 mil em algumas situações. Então vamos falar um pouco vamos voltar um pouquinho aqui, ó, e falar um pouco da atualidade, né? Então já vimos as regras, os benefícios, vimos o histórico, a parte internacional, a parte do Brasil, a parte CFM. Vamos ver um pouquinho aqui da legislação, tá? Vejamos um pouquinho da legislação, que isso aqui vai ser o que vai mais importar para os médicos. Então o médico que está aí nos assistindo e que quer fazer a telemedicina, por que ele quer fazer a telemedicina? Ele quer fazer a telemedicina porque o seu paciente, digamos, um paciente de um dermatologista que faz tratamentos estéticos, ele não pode atender esse paciente no momento porque existem decretos que dizem que apenas pacientes de emergências, pacientes de pós-operatórios com doenças infecto-contagiosas, fazendo diálise renal, pacientes em pré-natal, podem fazer esses atendimentos, né? Quer dizer, atendimentos quase emergenciais e atendimentos emergenciais. E como atender aquele paciente que não está em emergência, mas é um paciente que tem uma doença crônica e precisa ser acompanhado, é um paciente que precisa de receita médica, é um paciente que precisa realizar um procedimento de continuidade das suas consultas, tá? Ele precisa ser avaliado, ele precisa das suas medicações, ele precisa ser consolado muitas vezes. A gente está vendo aí um grande número de pessoas com problemas relacionados a estresse, ansiedade. A gente está vendo o número de suicídios crescer com essa questão do isolamento social. Então, como fazer para que eu possa fazer o atendimento em telemedicina? Então, aqui vamos fazer o ponto a ponto para que todos vocês que estão assistindo essa live aprendam a fazer a telemedicina. Não fazer a medicina, fazer a telemedicina. O que é que eu preciso para ter acesso à telemedicina como médico? Então veja ali que na atualidade eu coloquei o primeiro, 19 de março. Tá? Então essa data 19 de março é muito importante. A última situação até então era de que os médicos não podiam fazer a telemedicina. E como eu falei lá na live com o Dr. Samuel, a gente tinha o seguinte, né? Que havia um problema com a consulta pelo WhatsApp. Vamos falar de WhatsApp, tá? Havia um problema da consulta com o WhatsApp. Por quê? Porque não existia um protocolo relacionado ao atendimento em WhatsApp, em Telegram, né? Em Line, em Viber, não existia, tá? Por e-mail, não existia esse protocolo. A gente tinha ali, eu vou jogar lá para cima e a gente vai ver que nós tínhamos, né? Nós tínhamos distância física, né? Temos distância física, temos. Uso de tecnologia, temos. Disponibilidade de profissionais de saúde, temos. Disponibilidade de profissionais de tecnologia, temos. Estrutura de segurança e qualidade, segurança dos dados, temos. Tanto é que o WhatsApp, nem o FBI americano conseguiu quebrar a criptografia do WhatsApp. Então, faltava para a telemedicina no Brasil a sistematização do processo de teleassistência. O protocolo para o atendimento no WhatsApp. O protocolo para o atendimento no Telegram, né? O protocolo para o atendimento
a partir de alguns programas que são quase redes sociais ou que são redes sociais. Então faltava esse protocolo. Em 2020, com a chegada do coronavírus, tudo muda, porque nós passamos a ter emergência em resolver o problema. Nós temos que atender o nosso paciente que está à distância, está em pânico, né? A verdade é essa, os pacientes estão em pânico. Existe também uma proibição para sair de casa, tá? Tem que se ficar em casa, porque os governos, eles podem muitas vezes prender as pessoas que estão saindo de casa. Então é uma questão de saúde pública, tem que ser respeitado, né? O médico ele não pode se colocar contra isso, porque ele pode estar infringindo a questão da saúde pública, pode ser considerado um crime contra a saúde pública. Então, para que não tenhamos problemas de atender um paciente estético, por exemplo, cirurgião plástico, dermatologista, nós podemos fazer o nosso atendimento de forma segura e certeira, seguindo a legislação. Então, em 19 de março, o Conselho Federal de Medicina, ele reconhece a possibilidade de atendimento médico à distância durante o combate à Covid. Bom, vamos lá. Então, alguns já disseram assim, então é só enquanto a Covid durar? Só que estão dizendo que isso vai durar 6 meses, estão dizendo que isso vai durar 1 ano, estão dizendo que isso vai durar 2 anos. Então, a gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar, tá? Em termos de isolamento social, ou seja horizontal, ou seja vertical, ou vamos deixar só as pessoas doentes em casa, ou vamos levar essas pessoas para o hospital, ou vamos deixar só os idosos, ainda não se sabe. Não se tem ainda um protocolo apontando. Então não se sabe quando isso vai terminar. Mas eu acredito, isso é uma opinião minha, que quando acabar, as pessoas vão sentir a necessidade da telemedicina. Tá? Os médicos vão sentir a necessidade, os médicos vão ver que é um sistema extremamente interessante e facilitador. Os pacientes de igual forma. Claro que não dá para fazer de uma forma muito simples uma cirurgia com telemedicina, mas já se faz cirurgia por telemedicina. Então, nós temos aí algumas coisas que eu quero observar sobre esse reconhecimento. Então, em março, quer dizer, foi o mês retrasado, no final do mês retrasado, aliás, no final, 19 de março, o Conselho diz o seguinte, ele reconhece a telemedicina para teleorientação, para teleinterconsulta e para telemonitoramento. Então, o que é a teleorientação? É o que permite que médicos realizem à distância a orientação e encaminhamento de pacientes em isolamento, tá? Então, a partir da teleorientação, eu posso fazer a minha consulta à distância. Na realidade, a consulta médica, ela é uma teleorientação, tá? Então, eu tenho ali a capacidade de fazer uma teleorientação. Eu posso fazer também a teleinterconsulta. E o que é a teleinterconsulta? É quando eu faço um contato com outro médico para decidir sobre a situação do meu paciente. Então, eu vou discutir protocolos, eu vou discutir estratégias para o tratamento do meu paciente. Então, o Conselho autoriza a teleorientação, a teleinterconsulta e o telemonitoramento. Esse telemonitoramento aí sendo a possibilidade de supervisão ou orientação médica por monitoramento à distância, quer dizer, pode-se avaliar parâmetros de saúde ou de doença, tá? A partir disso, o Conselho Federal de Medicina ele faz um ofício, o ofício de número 1756, da COJU, de 19 de março, quer dizer, da mesma data, encaminha ao Ministério da Saúde, tá? Em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina. Então, a minha pergunta é quanto tempo isso vai demorar? Muito tempo, gente, ou pouco tempo? Eu acredito que vai demorar muito tempo, mas eu acredito que vai haver uma reorientação do Conselho Federal para que a telemedicina ela possa ser melhor e mais utilizada. No dia 29 de março, 10 dias depois, o Ministério da Saúde, a partir do Diário Oficial da União, lança a Portaria 467 de 2020. Essa portaria, ela trata das ações de telemedicina, tá? Que ficam condicionadas à situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Então, ela fala sobre o atendimento pré-clínico,
ela fala sobre o suporte assistencial, aí nesse suporte ela fala sobre a autorização de consulta, de monitoramento e de diagnóstico. E ela fala também sobre a tecnologia de informação e comunicação, autorizando isso para o Sistema Único de Saúde, para a saúde suplementar e para a saúde privada. E ela aponta as características. Então, quais são as características dessa telemedicina? Então, temos lá atendimento diretamente entre médicos e pacientes. Então, a principal característica é que vai acontecer um atendimento, numa ponta o médico, na outra ponta o paciente, sem que haja conexões de outras pessoas. A segunda característica é a tecnologia de informação e comunicação que garanta integridade, segurança e sigilo. Que garanta integridade, segurança e sigilo. Aí a pergunta, o WhatsApp ele garante integridade, segurança e sigilo e atendimento entre médico e paciente? Sim. Os dois, sim. O objetivo é o de reduzir a propagação do Covid. Se esse paciente fica em casa e não vai para o médico, ele está em isolamento social, então no percurso e na clínica médica ele não vai pegar. Ele pode pegar em casa, claro, mas ele não vai pegar no percurso nem na clínica médica. Então o objetivo vai ser atendido, de reduzir essa propagação no trajeto e do local de atendimento, tá? Dentro dessas características existem algumas obrigações, tá? As obrigações são a manutenção dos preceitos éticos, quer dizer, deve-se seguir o Código de Ética Médica, com todos os cuidados em relação à publicidade e à publicização dos casos e aos cuidados de segurança das informações. Deve-se ter normas de orientação, deve-se seguir essas normas do Ministério da Saúde sobre notificação de doenças que tem notificação compulsória, tá? Deve ser feito o registro do atendimento. Nesse registro, devem ser colocados no prontuário do paciente os dados clínicos, a data e hora do atendimento e qual foi a tecnologia de informação e comunicação utilizada para o atendimento. Então, se você usou o WhatsApp, estará lá constando que você usou o WhatsApp. E sobre as possibilidades. Então, quais são as possibilidades? A prescrição de receita médica e a prescrição de atestado médico. Na prescrição de receita médica, nós temos o seguinte, nós temos que ter uma assinatura eletrônica por meio de certificado, tá? Esse certificado é obtido a partir de chaves, né? Chaves de certificação, que são emitidos pela infraestrutura de chaves públicas, que é o ICP, né, do Brasil, e que você pode conseguir a partir do site que está aqui, tá? É um site do governo brasileiro, onde tem lá a forma de você conseguir essa assinatura eletrônica. Quando se tem assinatura eletrônica, se deve ter a associação de dados a essa assinatura do médico e a identificação na receita do médico, além da associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico, tá? Também deve ser admitida por ambas as partes, ou seja, a receita médica à distância deve ser aceita pelo paciente e pelo médico. O médico também pode providenciar atestados médicos à distância, tá? A partir de identificação dele pelo seu CRM, nome e CRM e o estado do CRM, a identificação do paciente, a data e hora do atestado e a duração do atestado, tá? Nós temos, então, algumas outras situações de apoio, tá? De apoio. Então, vamos para essas situações de apoio, tá? Nós temos a possibilidade de validação pelo Conselho Federal de Medicina e pelo ITI, que são os Institutos de Tecnologia, tá? Então, a partir de um projeto de prescrição eletrônica, a gente pode acessar esse projeto a partir desse site, né, que está lá no Conselho Federal de Medicina. Então, nesse site, nós vamos ter a possibilidade de validar aquela receita. Então, eu fiz já a receita está pronta. Vamos voltar aqui à minha receita ou ao meu atestado. Então, eu fiz a minha receita a partir de uma assinatura eletrônica que eu consegui, demora alguns dias para você conseguir, 2, 3, 4 dias. Muitas vezes, e agora, esses institutos eles vão até sua casa, até seu ambiente de trabalho para colher suas digitais, para colher seus documentos.
para colher sua assinatura. Então você tem a possibilidade de criar essa assinatura e na sua receita ou no seu atestado você vai colocar esses dados. Mesmo assim, você pode agora ir para uma próxima fase com a receita pronta de validação. Essa validação vai me permitir, inclusive, jogar essa receita para o paciente, jogar no bom sentido, por internet, pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Pelo Instagram. Tá? Eu posso mandar, aliás, pelo Instagram não tem como mandar, mas eu posso mandar pelos aplicativos de mensagens. Então vamos ver o que é que existe nesse projeto de prescrição eletrônica que está aqui o site. Então nós temos o seguinte. Nós temos que esse sistema ele foi montado para auxiliar a relação remota entre médico, paciente e também o farmacêutico. Então, a partir dessa validação, eu posso mandar a receita direto para a farmácia e a farmácia mandar a medicação para o meu paciente. Lá na farmácia, o farmacêutico vai avaliar a minha receita a partir desse sistema. Tá? Então, existe a possibilidade do paciente receber a prescrição diretamente no celular. Temos também a situação do validador, né? Então, esse validador de documentos, ele vai fazer a validação da receita em meio digital, sempre no formato PDF, tá? Isso ele vai trazer a questão da autoria. Então, ele vai observar qual a autoria daquele documento, tá? Então, nós temos também, dentro dessa questão da validação, nós temos algumas seguranças, tá? Então, quais são essas seguranças? Esses dados, eles não vão ser vistos, eles não vão ser divulgados, ou seja, o sigilo médico ele vai continuar. Tá? Então, se continua a questão, todo o sigilo médico não tem nenhuma perda em relação a esse validador. Tá? Esse validador se encontra lá na própria página do Conselho Federal de Medicina, pode ser usado pelo farmacêutico, pode ser usado pelo médico, pode ser usado pelo paciente. Esses dados eles não vão ser guardados, né? Então, esses dados da validação não se guardam, tá? E eles vão confirmar de quem é a receita. Vai se ver também a questão da integridade do documento assinado, tá? Então, esse certificado de ICP Brasil, ele vai trazer essa certificação, vai trazer a certeza de quem foi que produziu o documento. E nós também teremos, a partir desse site, né, de prescrição eletrônica, os downloads fornecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Então, são downloads de receituários, downloads de atestados, são downloads em PDF que o médico ele preenche. Depois de fazer o preenchimento, ele vai prover, ele vai providenciar a autenticação. Então, vai se autenticar o documento a partir desse sistema de autentificação, de certificação digital. Então, lá nós temos atestado médico, nós temos os receituários, nós temos as receitas especiais, né? E também nós temos uma certificação digital que também pode ser utilizada, uma certificação já divulgada há algum tempo pelo Conselho Federal de Medicina, que é a certificação com uso de assinatura eletrônica lá daquela nossa carteirinha que tem o chip, tá? Também com preenchimento de formulários, receitas e atestados e envio de PDFs aos pacientes. O Conselho Federal de Medicina também possui algumas parcerias com autoridades certificadoras e essas parcerias, elas dão uma autorização para certificação do tipo PFA3, né? E podemos encontrar exatamente aí nesse site que está em tela, tá? Site do Portal Médico, onde podemos encontrar essa certificação. A outra situação é a questão da aprovação por projeto de lei da medicina, da telemedicina. Então, já passou uma lei agora, recentemente, pelo Congresso Nacional, a partir da Câmara dos Deputados do Senado Federal, e foi para a sanção presidencial nos últimos dias. Mais uma forma de deixar seguro a questão do atendimento por telemedicina. Então, essas situações, elas realmente elas trazem segurança. O objetivo é realmente trazer segurança, trazer oportunidade, trazer possibilidades para que haja
bom atendimento em telemedicina com toda a segurança possível.